A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 1. Chegou a hora de Deus governar a terra. Autor Pedro Dong. Semana 3. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Quarta-feira. A revelação da palavra nos dá entendimento e executa a obra de Deus. Ler com oração. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmos capítulo 119, versículo 130. Em Gênesis lemos que havia trevas sobre a superfície das águas. Mas o Espírito de Deus pairava, ou seja, se movia sobre elas. O Espírito de Deus restaurou o universo danificado, porque Ele é o Espírito que dá vida. Para gerar a vida, o primeiro quesito é a luz. Por isso, logo no início de Gênesis, está escrito: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Capítulo 1, versículo 3. Para restaurar a terra daquela situação de morte, a luz foi necessária. Após Deus criar a luz, a vida pôde aparecer na terra. Vemos essa relação entre luz e vida no início do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Capítulo 1, versículos 1 a 4. Aqui, João nos mostra que a vida vem por meio da luz. Além disso, esses versículos evidenciam que, na palavra de Deus, há luz, porque Deus é luz. Também sobre isso, no Salmo 119 está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Versículo 105. Quando recebemos do apóstolo João a palavra da vida, e fomos introduzidos na comunhão da vida, essa palavra também nos trouxe luz. E, assim, andando na luz e não nas trevas, nossos caminhos são iluminados e não tropeçamos. Ainda no mesmo salmo lemos: A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Versículo 130. Graças a Deus, temos a Bíblia em nossas mãos, mas também precisamos de revelação. Hoje, todos os filhos de Deus têm a Bíblia, mas nem todos têm a revelação da palavra. A palavra contida nos ensinamentos dos apóstolos, como o apóstolo Paulo mesmo disse em Gálatas, provém de Jesus Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículos 11 a 12. A revelação da palavra ocorre como pequenas luzes, que brilham como flashes e revelam certos trechos da Bíblia, permitindo-nos entendê-los melhor para ganhar a compreensão do que Deus quer de nós. Por isso, a revelação de suas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. O simples é aquele que ama a palavra e crê que ela vem de Deus. A esse, a palavra dá entendimento. Antes da queda do homem, Satanás não tinha como penetrar no mundo novo que Deus criara. Por isso, por meio da serpente, ele fez de tudo para compelir o homem a desobedecer à palavra de Deus. A mulher ingenuamente caiu em sua cilada e comeu da árvore que Deus lhe proibira comer. Ela também deu fruto a seu marido Adão, e, assim, pela desobediência de um só homem, abriu-se a porta para a entrada do pecado, conforme lemos em Romanos 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
versículos 12 a 19. Consequentemente, a morte veio pelo pecado e passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi nesse momento que Satanás se apossou de todos os reinos da terra e se tornou o príncipe desse mundo. Na primeira epístola de João, lemos que o mundo jaz no maligno. Capítulo 5, versículo 19. O verbo jazer é usado para se referir a alguém que está num caixão, no cemitério. O mundo jaz no maligno porque está morto, sem vida, controlado pelo maligno. Deus, entretanto, quer um organismo vivo. Por isso, no meio da situação caótica desse mundo, Jesus veio como a palavra, e a palavra era a luz dos homens. A vida estava no Filho, e era a luz dos homens, pois ele quer restaurar um organismo vivo. Este mundo organizado e sistematizado pertence a Satanás. Assim como Deus tem a igreja como seu instrumento para fazer sua vontade, Satanás usa o mundo como ferramenta para se opor à vontade de Deus. Eis porque o mundo odeia aqueles que recebem a palavra de Deus, como está escrito: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. João capítulo 17, versículo 14. Se não tivéssemos a palavra vinda dos profetas, e ela não estivesse circulando entre nós e executando a obra de Deus, o mundo não nos odiaria. Mas nós amamos a palavra, e ela está circulando na comunhão da vida entre nós e executando a obra de Deus. Quando Deus executa sua obra, há sinais, milagres e prodígios, comprovando que o homem não é capaz de realizá-la. Por esse motivo, Satanás odeia quando a igreja faz a palavra de Deus circular entre seus membros. Hoje, muitos lugares têm recebido essa palavra como a palavra da vida, e ela está executando a obra de Deus aonde quer que chegue. Mesmo que Satanás se levante em todos os lugares para obstruir a obra de Deus, ele não conseguirá impedi-la, pois ela continuará a avançar. Essa mesma palavra está sendo transmitida hoje a toda a terra. As portas do Hades estão tremendo, porque a palavra de Deus tem executado a obra de Deus em todos os lugares. Aleluia! Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.